E vamos começar, claro, falando sobre o Congresso Nacional, que está de férias com o chamado recesso branco. Mas, a gente sabe, as articulações políticas nunca param em Brasília. E o governo pode ter uma reforma ministerial. A primeira nesta terceira gestão de Luiz Inácio Lula da Silva. Quem está conosco para trazer os detalhes dessas possíveis mudanças na esplanada é o repórter André Anelli. O que pode vir por aí com essas mudanças, André? Boa noite para você. Oi, Aros, muito boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o jornal Jovem Pan. Existe a expectativa nos bastidores da política aqui em Brasília de que haja realmente uma reforma ministerial a partir do mês que vem, a partir do mês de agosto, quando então termina o recesso parlamentar. A saída de Daniela Carneiro da pasta do turismo na semana passada pode ser apenas o início de uma reforma ministerial que é articulada justamente nos bastidores aqui da capital. Na mira das novas mudanças na esplanada, o ministro do Desenvolvimento Regional, Wellington Dias, pode ir para outra pasta. O PP indicou para o lugar dele o líder do partido na Câmara, o deputado federal André Fufuca. Outra mudança que pode ocorrer é no Ministério do Esporte, onde a ex-jogadora de vôlei Ana Moser pode perder a pasta para o deputado federal Silvio Costa Filho, do Republicanos. Essas mudanças teriam o objetivo de agradar partidos considerados neogovernistas, como justamente o Partido Progressistas e o Republicanos. Esse último, inclusive, já tem conversado com interlocutores de Lula que, se passar a fazer parte do governo, vai continuar fazendo oposição em pautas ligadas a costumes, como ideologia de gênero, por exemplo. Além de acomodar o PP e o Republicanos, Lula tem pela frente um outro desafio, o de não diminuir a participação do PT na esplanada dos ministérios. Atualmente, os petistas controlam 10 das 37 pastas existentes. Lula já tem garantido a aliados da sigla que o PT não vai perder espaço no governo. Aros. André, vou pedir para você esperar um pouquinho, porque nós vamos voltar a conversar ainda sobre os assuntos aí da capital federal, mas antes eu vou cumprimentar a Dora Kramer, dar boa noite a ela, que já está conosco aqui, já vejo na tela. Dora, você está falando sobre essa mini-reforma, ou sobre a possibilidade, a necessidade de uma reforma, já faz alguns dias aqui neste microfone. Ela finalmente virá? É o que tudo indica? Boa noite para você. Boa noite, Aros. Boa noite ao Cristiano Vilela, que já está com a gente também, vem daqui a pouco aqui. Olha só, Aros, eu já estou falando há uns dias, eu e a imprensa inteira, né? E vou falar por muito mais dias, porque ela virá. Quando virá, de que forma virá, são outros 500. E todo dia, Aros, tem uma coisa para a gente comentar dessa reforma. O assunto do momento, o tema, é justamente isso que o André Anelli falou sobre as duas indicações de partidos como Republicanos e o PP. Já tem nomes, os partidos já têm nomes, é o Silvio Costa Filho e o André Fufuca. Só que olha a confusão. No Republicanos, o presidente do partido, Marcos Pereira, é a favor, mas ninguém mais, ninguém menos que o governador de São Paulo, que é do Republicanos, o Tarcísio de Freitas, é contra o partido e para o governo. E no PP também acontece uma coisa parecida, porque parte da bancada quer que o André Fufuca ou qualquer outro, enfim, quer participar do governo, e o presidente do partido, Ciro Nogueira, é contra. Então, nesse momento, o enrosco não está nem para o lado do PT. Precisa desenrolar essa história, porque já tem gente dizendo que o Tarcísio, coisa que eu não acredito, tá? Pode sair do Republicanos se o partido resolver realmente ir para o governo. Ou seja, essa história ainda vai dar muito pano para manga, a gente vai voltar a falar sobre isso daqui a pouquinho.